Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, criptomoedas e cibersegurança. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações e vamos aqui aplicar a técnica do Tornado Cash para anonimizar tokens. Anonimizar tokens na rede Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, etc. Tem aqui dentro, nesse site aqui, que faz as operações dentro do pool, de um dos pools do Tornado Cash, é o tornado.dev. Então, por meio desse link, você acessa o site, que é o front-end, para você fazer suas operações de anonimização de Ethereum, de Ethereum, de BNB, de Polygon, até na Polygon, Matic, Optimism, etc. Certo? Agora, ao usar o Tornado Cash, eu vou explicar mais ou menos como funciona. Eu estou literalmente anônimo? Não. Eu eliminei todos os metadados? Não. Então você tem que utilizar técnicas de anonimidade mais avançadas para conseguir otimizar as operações no Tornado Cash. Para que você esteja no Tornado Cash e permaneça no Tornado Cash. Então o que acontece? Quando você usa o Tornado Cash, vai ficar marcado que você usou o Tornado Cash. Então você usou o Tornado Cash. Você comprou, por exemplo, uma criptomoeda de um P2P ou da Binance e transferiu para a carteira Y. Da carteira Y foi para o Tornado Cash. Ou então direto de uma exchange de criptomoedas foi para o Tornado Cash. Então é óbvio que você usou o Tornado Cash. Quando você for de uma exchange diretamente transferir para o Tornado Cash, a própria exchange já vai identificar que você está transferindo para o Tornado Cash e ela vai bloquear seus fundos. Então o primeiro erro aqui é tentar anonimizar uma criptomoeda que está dentro de uma exchange e transferir para uma criptomoeda que está dentro de uma exchange, você tenta transferir para o Tornado Cash. Você já vai ter os fundos congelados. Quando você transfere para a carteira Y, é óbvio que tende a ser você o dono dessa carteira Y. E quando você se conecta por essa carteira Y, não tem nenhum tipo de criptografia. Então fica os logs nos nós. Os logs nos nós. Que podem ser nós maliciosos e vai estar o registro lá. Se não forem nós maliciosos, podem achar o dono desse nó, acessá-lo fisicamente e verificar o seu IP naquele nó, naquele horário. E vão saber a sua wallet, que o wallet relacionado ao seu IP é a sua wallet que você jogou no Tornado Cash. Então vão saber que você anonimizou suas criptomoedas. Então veja que existem vários rastros, certo? E do Tornado Cash, você vai lá para o endereço interrogação, que é um endereço que supostamente é anônimo. Desse endereço interrogação, se você mandar para alguma exchange de novo, eles vão bloquear. Então existe um problema em usar mixers e CoinJoins tanto para Bitcoin como para Ethereum e Binance Smart Chain, etc. Porque você tende a ficar marcado como se estivesse com moedas sujas. Então você não pode nunca jamais mandar para exchange, somente P2P. Certo? Então você vai anonimizar suas criptomoedas e mandar do Tornado Cash para outra carteira, e dessa carteira você pode estar fazendo operações P2P, pode fazer operações na Uniswap, pode criar pools de liquidez para ganhar dinheiro no DeFi, etc. Mas existe aquela questão dos logs nos nós, que vai desanonimizar você, e o ISP, aquele que te fornece internet, ele também vai conseguir rastrear a sua comunicação. Então você precisa do quê? Sempre estar conectado na rede Tor para
todo o processo de anonimização do Ethereum, da BNB, dos tokens da BNB Smart Chain, da Polygon, etc. Você vai estar sempre conectado na rede Tor, usando o bridge de preferência, para que você consiga anonimizar as suas criptomoedas e permanecendo na rede Tor e permanecendo na rede Tor. Onde essas criptomoedas jamais você vai poder fazer KYC com ninguém, tá? O que pode acontecer é o seguinte: você vai para um P2P, quer trocar suas criptomoedas por algum serviço ou produto, etc., fazer uma permuta, ou trocar por Fiat, né? Daí você vai ter que declarar se for trocar por Fiat. Se você vai fazer uma permuta, e você vai inevitavelmente se identificar, a carteira, né, interrogação aqui que passou pelo Tornado Cash, é bom você transferir para outras carteiras X, Z, carteira D, e da D, né, você faz o P2P, ou seja, isso vai parecer, né, que alguém fez o Tornado Cash e transferiu para o X, e transferiu para o Y, e transferiu para você, e veio para você, e chegou em você isso aqui. E daí você está trocando com P2P. Então isso vai, de certa maneira, camuflar que você foi o responsável por criar o endereço interrogação, que é o endereço de criptomoedas, está sempre roteado pela rede Tor, aniquilando os logs nos nós que denunciam você. São metadados que provam que você tem uma carteira associada ao seu IP. Então pelo Tor você elimina os logs dos nós. Mesmo que não sejam nós maliciosos, podem achar esse nó e podem provar que você se conectou a uma carteira, o seu IP conectado a uma carteira, então é você o dono daquela carteira e fez uma transação. Fica registrado nos logs dos nós. Com o Tor, você tem o IP de saída do Tor como escudo para defender o seu IP. Então não vão conseguir saber que você usou aquele nó e está usando uma certa carteira de criptomoeda, de Ethereum, Polygon, etc. Então esse caminho é o caminho que você tem que fazer quando você for trocar por um P2P. E se você for tentar em uma exchange trocar a sua criptomoeda que passou pelo Tornado Cash, também você teria que fazer esse passo e tentar de pouco em pouco, nunca transfira tudo, de pouco em pouco, vai para a exchange, faz o seu KYC lá e tenta negociar a sua criptomoeda. Certo? Mas tem chance de você ser bloqueado em exchanges. Eles conseguiriam rastrear esse ponto aqui e desconfiariam e iam, né, bloquear os fundos, etc. O ideal é trabalhar com P2P, porque o P2P não vai bloquear fundo nenhum. Certo? Leandro, e qual o objetivo de todo esse processo de anonimização pelo Tornado Cash? O objetivo é, se você tem, né, vamos dizer que você está usando o Ethereum aqui. E o Ethereum, você tem lá, sei lá, $1 milhão de dólares em Ethereum. Você tem isso em Ethereum e certos países tem policiais corruptos, que tem agentes da Receita Federal corruptos que vazam, vendem as informações, ou simplesmente vazam, bandidos sabem, ou eles mesmos da Receita Federal com polícia, que são bandidos, vão tentar sequestrar você para roubar $1 milhão de dólares em Ethereum. Por quê? Porque o Ethereum não é igual ao banco, sei lá, o Banco do Brasil, o Banco Itaú, e o máximo que pode transferir é 50 mil para uma conta por dia. Ou o máximo que pode transferir, tirar do caixa eletrônico é 5 mil por dia. Você pode transferir 1 bilhão em segundos no Ethereum para outra carteira. E o sequestrador, o ladrão, ele foge com o seu dinheiro. Então isso aqui é legítima defesa. Para o YouTube, para o Google, etc. Tem que fazer isso aqui, tem que anonimizar. Certo? Você tem que anonimizar, uma questão de segurança por conta dessa característica das criptomoedas. Não tem um limite para transferir. Simplesmente pode transferir tudo. E você pode perder tudo. A anonimização visa enganar os criminosos que vão tentar
te atacar, roubar o seu dinheiro que você suou tanto para obter. Leandro, essa técnica é infalível? É igual ao Monero? Nem chega aos pés de Monero. Nem chega aos pés da anonimização que a Monero faz. Tá? Então é possível rastrear, mas, por exemplo, o maior erro que a maioria das pessoas cometem é ir operar a sua carteirinha. Depois de você ter feito o Tornado Cash, você está lá na MetaMask. Eu já instalei a minha MetaMask aqui no Tor Browser, mas ele usa a MetaMask com simplesmente usa a MetaMask com... Ele usa a MetaMask sem criptografia na comunicação ou usa VPN, só que na VPN, lá no servidor da VPN, o seu IP real estará lá. O seu IP real está aqui. O ISP vai identificar que você foi para a VPN. Mas o seu IP vai estar dentro do servidor da VPN, que vai ter a ligação do seu IP com o destino. Então, nos servidores da VPN, se tiver uma ordem judicial para acessar, eles vão dar esse IP. Mas o Proton e-mail tem a lei de proteção de dados lá da Suíça e eles não dão nada. Não é garantido. E a gente não sabe e também se invadirem o Proton e-mail, a Proton VPN podem ali, né, instalar backdoors nos servidores ou fazer algum tipo de tática ali cibernética para rastrear quais são os IPs que estão nos servidores VPN, para onde está sendo o destino relacionado a esses IPs. Então tem esse problema também. E as VPNs que funcionam, que são a provas de bala contra qualquer tipo de estado ou autoridade, todas essas VPNs, elas caíram, a Europol, Interpol derrubou, e a Proton VPN está de pé. Ou seja, provavelmente algumas autoridades, alguns países têm acesso a essas informações. E para o país que você está, você quer se defender de criminosos, infelizmente podem passar esses dados para eles, talvez. A gente não sabe, não tem como a gente garantir com algum tipo de auditoria isso. Então, você tem que rotear tudo pelo Tor, ou seja, quando você for usar o Tornado Cash, você tem que estar conectado na rede Tor com a MetaMask, por exemplo. Você instalou a MetaMask, aqui no meu canal tem, tô ensinando aqui sobre usar a MetaMask, né? Instalar a MetaMask no Tor Browser, assista o vídeo. Como usar a MetaMask com a Uniswap, fazer swap, pool de liquidez usando a rede Tor por meio do Tor Browser, usando a MetaMask, que tem no meu canal também. Você tem que maratonar a playlist de Tor Browser, Tor Services e a de Tails para entender tudo isso. E todas as playlists de cibersegurança também. Certo? Então a gente vai aqui ensinar como que é o procedimento principal. A gente já tem todo um esquema para você evitar os erros de anonimização que vão tirar a sua anonimidade. Ou seja, você usou o Tornado Cash, mas depois de estar usando o Tornado Cash, você está usando a MetaMask sem conexão com a rede Tor. E daí o seu IP real estará registrado nos logs de algum nó que você está utilizando. E pode ser um nó malicioso, colocado por empresas de blockchain, de propósito para coletar seu IP e relacionar a endereços de criptomoedas, ou nós de governos, ou mesmo que não sejam nós de governos, podem checar nós em casas de pessoas que estão rodando esses nós e verificar se nesses nós tem o seu IP lá. E se tiver lá, vai estar relacionado o seu IP real com a carteira real que você está usando na MetaMask, que foi anonimizada pelo Tornado Cash, mas vão descobrir que é você. E principalmente se for a mesma quantidade que você colocou no Tornado Cash, que você comprou de um P2P, comprou de uma exchange, e esse endereço tem exatamente a mesma quantidade de criptomoedas, acabou, é você. Eles te acharam. Então não basta usar só o Tornado Cash. Tem que utilizar essas técnicas avançadas de anonimidade. Então vamos lá aos primeiros passos. Primeiro a gente vai aqui no site, né? A gente tem o tornado.dev, tem esse nova.tornado eth.cache, que é uma nova versão que tem outras características de anonimidade, mas você tem que usar
todo esse esquema usando a rede Tor. Tá? Quando você for se livrar das criptomoedas, se for trocar por um P2P, faz aquele esquema de transferir para várias carteiras. O ideal, né, é fazer esse passo a passo. Então, indo lá, a gente está aqui no site. Então, primeiro a questão, as redes. Quais são as redes que o Tornado Cash ele vai funcionar da seguinte maneira? Tem várias redes. Tem a rede Ethereum, tem a rede Binance, etc., Arbitrum. E ali existem tokens. O USDC, o USDT, Tether, são tokens centralizados e a empresa Tether pode congelar. Passou pelo Tornado Cash, é perigoso você ter tudo congelado. Então, não usa para Tether isso aqui. Não usa. De jeito nenhum. Para meme coins, se for descentralizado, por tokens descentralizados literalmente, daí você tem chance de não ter problema. Mas se for centralizado como Tether, não use o Tornado Cash, que você pode perder, ter os seus fundos congelados. Então a gente tem aqui, a gente pode trocar as redes, né, o tipo de rede que eu quiser aqui. Eu vou ficar aqui na Ethereum mesmo. E daí o meu objetivo é o quê? Eu quero anonimizar Ethereum, eu quero pegar esses Ethereums e trocar por tokens que estão dentro da rede Ethereum, que são meme coins, que são tokens, outros tokens dentro da rede Ethereum. Tokens de governança dentro da rede Ethereum, etc. Inclusive o Torn, né, que é o token do Tornado Cash, o Torn, ele está aqui dentro da rede Ethereum. Então você procura o Torn aqui, você vai lá no contrato do Ethereum. Eu tenho aqui o token do Tornado Cash, e daí você tem aqui o contrato, né? Então você vai pegar vai lá na rede Ethereum, vai fazer um swap dos Ethereums que você tem pela MetaMask, né? Você vem aqui na MetaMask e vai buscar a opção de swap para você trocar os seus Ethereums que estão aqui dentro, depois de você passar pelo Tornado Cash e intercambiar, fazer o swap do Ethereum. Daí você seleciona aqui o Torn, né? O Tornado Cash, ele está aqui dentro também. Então tá aqui, ó. A gente entra aqui na MetaMask. Peguei o número do contrato do Torn, posso pegar da PEP, posso pegar de outras meme coins que estão dentro da rede Ethereum. E vamos aguardar um minuto aqui. Trocar, né? A gente vem aqui, ó. Coloca aqui o contrato. E vai aparecer aqui na busca, ó. Aí encontrou o Torn, né? Ó. Encontrou aqui o Torn aqui, mas não está aparecendo. Talvez seja problema da conexão. Mas ali está aparecendo o Torn, tá vendo? Só que não está conseguindo ver. Mas, por exemplo, da PEP, né? O token da PEP. Você vem lá, você faz esse processo, né? Procura o token da PEP. E pega lá o contrato, coloca ali e faz o swap. Então você foi na Exchange ou no P2P, comprou Ethereum. Do Ethereum, você transferiu para a carteira Y, igual no nosso esquema lá do começo. E da carteira Y, a gente passou pro... Vou pegar o contrato aqui. Da carteira Y, a gente passou pro Tornado Cash. E aqui dentro, eu vou fazer o swap do Ethereum, que está anonimizado, roteado pela rede Tor, os logs que ficam nos nós, validadores ou não, serão logs DIPs da rede Tor. E eu estou fazendo swap anonimizado pela rede Tor de uma carteira que tem Ethereum anonimizado pelo Tornado Cash, que está trocando por PEP, Ethereums por PEP através do swap. Então, se você for fazer esse swap e não está com a sua conexão Tor roteando a carteira MetaMask, vão descobrir que é você. Porque vai estar nos rastros. Vai estar nos rastros. Então tá aí, ó. Contrato. Vai aparecer a PEP pra gente aqui daqui a pouco. Ou deveria, né? Tá um pouco ruim a conexão aqui. Aí apareceu a PEP, beleza. Tá? A gente clica aqui, pronto. Aí a PEP tá lá, beleza? A conexão do Tor também é bem... Então a gente vai trocar aqui
Ethereum por PEP e ficaremos com uma PEP anônima. E toda conexão que eu tiver na rede Ethereum será roteada pela rede Tor. Certo? Então, primeiro passo. A gente está seguindo aqui no nosso esquema de segurança. Não usar a wallet principal, criar uma wallet alternativa e transfira só os fundos que deseja anonimizar. Então você tem 1 milhão de Ethereum, você quer anonimizar, sei lá, 100 mil dólares em Ethereum, você transfere dessa carteira principal para uma outra carteira que a gente pode chamar de carteira Y também. Da Y você coloca lá no Tornado. Você manda lá pro Tornado. Daí você vai anonimizar essa quantia de 100 mil dólares para você comprar a PEP anônima lá depois de passar pelo Tornado Cash, sempre roteado pela rede Tor, pelo Tor Browser, etc. Roteie a 9 Wallet sempre pela rede Tor com bridges. Então, na playlist da rede Tor, a gente tem essa bridge aqui que eu cadastrei. Esse é o Tor Browser, não vou fazer tutorial de novo do Tor Browser, mas a gente tem aqui uma ponte, uma bridge. Então, se você for conectar na rede Tor, o ISP, aquele que te fornece internet, aquele que você paga para ter internet, ele pode ver que você está se conectando pela rede Tor. Agentes do Estado também podem implicar com isso e mandar censurar. Ó, censura o cara, ele está se conectando na rede Tor, bloqueia a rede Tor. Ela vai bloquear. Então, quando você não usa a bridge, vai aparecer para o ISP que você está se conectando na rede Tor, pois os IPs da rede Tor, dos nós guardas, eles são públicos. A bridge é exatamente para driblar a censura, ou seja, ele vai conectar a um IP, que é chamado de bridge, e é um IP que não é listado publicamente como a rede Tor. E isso permite você driblar a censura que pode vir do ISP, ou da conexão de internet de hotel, clube que você está usando ali para fazer alguma operação de urgência. Você viajou, foi para outro país, está no hotel, você teria que usar uma bridge, porque eles podem, o administrador de rede ou certos agentes governamentais podem impedir a sua conexão para tentar forçar você a não criptografar o tráfego e saber o que você está fazendo. E censurar você. Então a gente vai usar as bridges. Tá? Tem tutorial de Tails aqui, tem tutorial do Tor Browser playlist para você maratonar aqui no canal. Com várias técnicas. Então a gente vai instalar o MetaMask, já instalamos. Tá? Dentro do Tor Browser tem tutorial aqui no canal sobre isso também. E no Linux, o que acontece? No Tails, ele é amnésico, ou seja, tudo que você fizer no Tails, ou seja, eu instalei aqui a extensão da MetaMask, eu estou usando uma bridge, os arquivos da rede Tor, eu já provei em vídeo que fica o rastro da bridge que você usou, e o MAC. O MAC é o endereço físico do seu dispositivo. Então, cada laptop, computador, videogame, celular tem um MAC. Quando você compra o seu equipamento na loja, vai estar a nota fiscal associada a esse equipamento que tem um número de série que tem um MAC. Então, se você se conecta a esse MAC, qualquer outra rede, ou na sua casa mesmo, vão saber que é você. Se você espufa o MAC, ou seja, você usa um MAC falsificado de outro fabricante, mesmo na sua casa, é um metadado falso que você joga contra os espiões, o ISP, etc. Por quê? Você está usando um MAC diferente dos equipamentos que você comprou. E esse MAC diferente pode ser alguém que invadiu a sua rede e está se conectando na sua rede, fazendo alguma coisa. Então, embora seja você, o X aqui é você, mas o spoofing que você faz com o MAC, spoofing, usando um MAC falso, simula que é um hacker que está dentro da sua rede fazendo isso. Então é um falso metadado para enganar os inimigos. É um falso metadado. Então você tem que spoofar o MAC para você ter esse falso metadado a seu favor contra essa coleta de dados que eles estão fazendo. Tá? Então a gente tem o MAC spoofing. O MAC spoofing, como é que a gente faz? Tem a playlist aqui de Tor Browser. Tem vídeos aqui no meu canal sobre como mudar o MAC do PC, MAC spoofing, você procura aí no meu canal. Vai estar ensinando como fazer isso. O Tor Run Jail, ele vai também
o Tails, ele já faz o max spoofing automático para você. Então, para o leigo que não sabe nada de max spoofing, usa o Tails sempre. Sempre use o Tails. Ele já vai fazer o max spoofing automaticamente. Tá? No Linux, para quem está usando Linux, você tem o Tor OneJail, que é uma ferramenta que eu criei. Então você vem aqui no meu GitHub, tem o link na descrição aí, github.com/leandroibov. Você tem aqui os repositories e tem aqui o Tor, o Tor FireJail na Sandbox. Então você tem que instalar o FireJail, você tem que instalar o Tor Browser no Linux e usar esse aplicativo que eu criei, onde ele roda o Tor como se fosse no Tails, 100% amnésico. Ele roda na memória RAM. Ele roda o Tor na memória RAM. Inclusive, esse Tor que eu estou rodando, ele está na memória RAM. Então, quando eu desligar aqui o Tor, tudo fica apagado. Só que é complicado explicar nesse tutorial. Você tem que fazer o treinamento de Tor OneJail, que tem... Vai na playlist de Tor Browser, tem lá. Baixe o aplicativo, o script, e rode o Tor usando o Tor OneJail, esse script, para que o Tor fique 100% na RAM. E você consiga, então, aniquilar os rastros de breeds que ficam no Tor e também da instalação da MetaMask. Por quê? Porque podem acessar o seu computador, podem acessar seus equipamentos, podem quebrar a criptografia dos seus equipamentos e conseguirem coletar esses dados e saberão essa dica de que você usou tal breed, de que você instalou a MetaMask, vai estar o horário da instalação aqui no ataque forense que você vai sofrer se pegarem o seu computador, etc. Ah, Leandro, mas meu computador é criptografado. Tudo bem. Só que o Lucky Zoom do Tails criptografado, na partição Tails, usava-se o Lucky Zoom e ele ficou exploitável. Surgiu um exploit que quebrava a criptografia do Lucky Zoom. E, consequentemente, todos os dados criptografados na partição do pendrive do Tails era acessível, todos os dados. Então o Tails ele trocou para o Lux 2. Então criptografia não é garantido. Pode ter algum tipo de brecha que permita bypassar e acessar os dados. Por isso que você tem que operar dentro da memória RAM dados sensíveis. E é exatamente o que estamos fazendo aqui. O Tor OneJail ele faz isso para você. Um aplicativo que eu criei que é uma solução antiforense para contra-atacar atacantes forenses, hackers forenses que vão tentar coletar esses dados, mas eles serão aniquilados na RAM. Por isso que ele chama Tor OneJail, usa o FireJail, que é uma sandbox, mais o Tor, mais algumas táticas de anonimidade aplicadas no código. Então, pessoal, esses procedimentos são fundamentais para a anonimidade. E não tem ninguém ensinando sobre isso. Inclusive aqui no Brasil nem tem tutorial sobre o Tornado Cash em português. Eu procurei aqui, não achei nenhum. Só espanhol e inglês. Tá? Mas essas técnicas aqui de anonimidade, você não tem. Ninguém está falando sobre isso, porque é um conhecimento escasso, é muito difícil. Quebrar rastros, evitar rastros, não é um conhecimento especializado da maioria. Eu já sou focado em eliminar e destruir rastros. Por isso que eu tenho esse conhecimento, etc. Inventei essas coisas e tal. Vamos lá. Usando o Max Spoofing, vamos lá para o site, que nós já estamos lá, e vamos fazer a operação usando o Tor Browser. Então você tem aqui outro site, esse aqui, que é o docs.tornadocache, e aqui ele faz aqui alguns ensinamentos, etc. Tá? Então a gente tem aqui algumas coisas interessantes para a gente ver. Então, aqui ele já está falando sobre usar o Tor, tal. O próprio Tornado Cache ele recomenda usar o Tor. Ele recomenda instalar a MetaMask no Tor, na rede Tor. Por que ele não está indicando VPN? Porque a VPN não é tão confiável. Ele até indica aqui algumas VPNs para você instalar, etc. O ideal é que você faça essas configurações, mas
E ele também manda apagar o Tor Browser. Então nesse tutorial aqui que tem na página oficial do Tornado Cash, o que ele fala? Ó, apaga o Tor Browser, porque fica dados aí como o caso de rastros de breeds. E a instalação da MetaMask, a hora que ela foi instalada, o arquivo, quando que foi instalado, fica tudo esses dados aí. Se acessarem seu computador, vão ver isso. No Tails, desligou o Tails, some porque é amnésico. E no Linux, se você está usando no Linux, você está rodando 100% da memória RAM. Se você for usar o Tor Browser no Windows e no Mac, são sistemas fechados, são sistemas perigosos, são sistemas visados. Eu não recomendo. Você quer fazer uma operação realmente anônima? Não use o Mac, nem muito menos o Windows. Use o Linux ou o Tails. O Tails é fácil. Você que tem Mac ou Windows, cria lá uma máquina só para o Tails, né? Cria um pendrive bootável de Tails e usa ele quando for fazer suas operações com o Tornado Cash, DeFi, que foi pós Tornado Cash, está sempre roteado pela rede Tor, para você fazer o seu DeFi anonimizado. Então são adicionais de cibersegurança que eu estou colocando nesse tutorial para anonimidade, etc. E aqui você tem o painel do Ethereum aqui. O que a gente vai fazer? Vamos aqui para a rede Ethereum, a gente quer transferir, digamos, no exemplo, $100 mil em Ethereum. Então eu transferi da minha carteira X, que eu sou identificável, para a carteira Y. Esse Y que não é você, que está roteado pela rede Tor, é você, mas ele está roteado pela rede Tor. Quem estiver observando, ele não tem escolha, ele vai ser você ou outra pessoa. Da rede Tor você passou para o Tornado. Né? O Y roteado pela rede Tor, os logs dos nós são aniquilados pela rede Tor. Vai ser um IP do Tor que estará defendendo o seu IP ali nos logs dos nós. Se for nó malicioso ou não, não vai ter o seu rastro de IP lá associado à sua carteira. Vai para o Tornado dessa carteira Y, que pode ser qualquer outra pessoa, um hacker, alguém que você doou, alguém que você fez pagamento. E ele mandou para o Tornado Cash para anonimizar. Então o que você vai fazer? O que você vai fazer? Roteado pela rede Tor, com a carteira MetaMask dentro do Tails, de preferência para os leigos, que é mais fácil. Você vai selecionar a quantidade de Ethereum, né? E daí existem essas quantidades aqui específicas, né? 0.1 Ethereum para anonimizar, 1 Ethereum, 10 Ethereum, 100 Ethereum. Então o que acontece? Vai ter Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Tá? Vou colocar aqui. O que vai acontecer aqui? Quando a gente coloca 0.1 Ethereum, a gente vai ter dentro de um pool várias pessoas com 0.1 Ethereum, várias pessoas que colocaram 0.1 Ethereum, vai ter um monte, tá? Vai ter um monte aí dentro desse pool, tá? Você que é Y roteado pela rede Tor, então você vai aniquilar os logs dos nós com o seu IP e vai ter o IP da rede Tor, o IP de saída do Tor, você está anonimizado. Você está, né, você aniquilou esse metadado. Mandou do Y para o pool exatamente 0.1. E daí vai fazer um embaralhamento aqui dentro. É um CoinJoin, né? Vai fazer um embaralhamento aqui dentro. Todo mundo vem nesse site, coloca a mesma quantidade aí de 0.1 Ethereum, vai embaralhar e vai sair para um endereço que você vai especificar, o seu address. E vai ter um address que você vai criar. Toda a conexão dele para sempre terá que ser pela rede Tor ou rede I2P também, que é uma rede anônima. Usar o max spoofing, usar todas essas técnicas para você não deixar rastro nenhum e permanecer anônimo para que ninguém te identifique na blockchain. E daí você fica com seu 0.1 Ethereum anonimizado. Por quê? Claro, né? Dá para rastrear, mas é muito difícil porque vai ser feito essa mixagem ou esse embaralhamento entre as mesmas quantidades que ocorreu aqui, de várias pessoas diferentes.
E daí o seu Ethereum, o seu 0.1 Ethereum pode ter ido para esse aqui, para outro, e daí saiu nessa carteira. E se for o seu IP real, eles vão achar você. Os logs dos nós com o seu IP estará associado ao endereço que tem esse 0.1, é você, eles vão te desanonimizar. Nos tutoriais de Tornado Cash que tem por aí, ninguém fala disso. Mas você está usando a rede Tor, porque você assistiu o meu vídeo. Então não vão saber que é você, a menos que hoje ocorra alguma falha no Tor, etc. Mas teoricamente não vão saber que é você. Se for uma carteira fria, uma carteira que nunca se conectou pela internet, daí que você está anônimo mesmo. Daí você realmente está anônimo. Lembrando, acesso físico, né, à sua casa, a seed estará lá. As 12 palavras, 24 palavras. Por isso que quando você for criar uma seed para uma carteira de criptomoedas, você tem que codificar ela na escrita. Ou seja, você vai anotar ela de maneira codificada, onde você inventou um código, e só você sabe esse código. Daí, dependendo da carteira, se for uma carteira muito importante, você tem que saber de memória. Tem que saber a chave privada de memória, além de ter essa codificação. Se acessarem sua casa, também não vão conseguir acessar as 12 palavras, que vai estar anotada em metal ou papel, certo? Então beleza. Daí a mesma coisa vai ser feito com Ethereum, o mesmo esquema vai ser feito com 10 Ethereums e com 100 Ethereums. Se você depositar, conectar sua carteira, vamos colocar 0.1, vamos colocar um Ethereum aqui. Conectou sua Ethereum, MetaMask, eu já estou com a MetaMask instalada aqui. E você, então ele já vai aparecer ali é porque eu já fiz isso, tá? Vai aparecer ali um painelzinho quando eu conecto a minha MetaMask e vai aparecer ali para mim eu estou autorizando depositar, né, nesse pool aqui da TorChain por contrato inteligente 0.1 Ethereum. Eu vou autorizar. Então, assim que eu autorizar e ele acessar minha MetaMask, se tiver o 0.1 de Ethereum, ela vai pegar e vai jogar dentro desse pool. Vai jogar dentro desse pool aqui. Tá? Então, ó, mais de 61.933 usuários com depósitos idênticos aqui. Então, ele depositaria e daria um ticker, né? É chamado de ticker, né? Olha lá. Aqui vai falar, né, que não tem balanço suficiente, né, não dispõe de suficientes Ethereums, então o meu balanço é igual a 0 Ethereums. Então teria que ter o 0.1 Ethereums, eu cliquei em depositar, ele vai me dar um ticker. Aí eu coloco no retiro aqui, retirar, né, withdraw, é porque está em espanhol aqui, porque o navegador eu configurei para espanhol. Daí vai ter um número de ticker que vai ser dado para mim quando no depósito, quando eu cliquei aqui para depositar um Ethereum, ele vai me dar um ticker, que é um númerozinho, que explica aqui também no tutorial. Ele vai te dar ali um ticket. Ele vai te dar um ticket, ó. Ele vai... Se clica em depositar, vai aparecer esse ticket aqui, ó, tá? Vai aparecer esse ticket aqui. Então você tem que salvar esse ticket, por quê? Porque você vai precisar dele para resgatar, ou seja, para eu resgatar eu vou vir aqui em retiro, vou colocar o ticket e daí a direção para receber o 0.1 Ethereum, o 1 Ethereum, aliás, né, anonimizados. Então, esse endereço aqui vai ser o endereço da nova carteira que estará roteado pela rede Tor. É uma nova carteira que eu criei e vai receber esse Ethereum anonimizado. E vou colocar o ticket aqui. Ah, mas eu vou fazer isso imediatamente? Não, é bom esperar um dia para bastante gente entrar aqui dentro do pool. Vai entrar, sair, vai entrar, sair. Pode até demorar uma semana. Quanto mais tempo você demorar para retirar, mais gente passou por aqui e mais anônimo tende a ficar, ou mais difícil tende a ficar para rastrear e saber para onde foi os fundos. Então aqui diz para ser paciente, no próprio tutorial do TorChain, do Tornado Cash aqui, ó. Be patient, né? Espera aí
Quanto mais você esperar, mais anônimo você tende a ficar. Né? Mais anônimo você tende a ficar. Aí vai dar a confirmação lá do withdraw, etc. Do resgate. Né? Você colocou o ticker aqui e tal. Agora, como eu vou esperar 1, 2, 3 dias, esse ticker aqui, ó, que a gente pode pegar, esse ticker aqui, ele é um número meio complicado, né? Então eu teria que anotar ele em algum lugar. Então eu vou simplesmente abrir um TXT e anotar ele aqui. Vou escrever o ticker aqui e todos os códigos aqui, tal, etc. É perigoso, porque esse ticker eu vou precisar dele para resgatar os fundos. Então, um procedimento de segurança é o quê? Criptografar ele. Criptografar ele no KeePass ou PGP. No meu canal tem curso de PGP completo e tem um vídeo sobre o KeePass. Aí você vai ter que assistir esse vídeo e vai ter, né, que criar um arquivo no KeePass. Ou seja, você vai lá no KeePass, um banco de dados criptografado, pega esse dado, escreve lá no KeePass, grava ele, né? Faz alguns backups, que é bom fazer também. E daí depois de 2, 3 dias você pega esse banco de dados, acessa ele, pega o ticker e coloca lá. Daí existe um problema. O rastro do arquivo do KeePass. Ele está criptografado com senha. Então, se um atacante fisicamente conseguir pegar esse arquivo, ele vai ter que quebrar a senha desse arquivo. Se tiver uma vulnerabilidade, como teve no LuxZoom que eu expliquei aqui nesse tutorial, eles vão também quebrar vão bypassar a criptografia do KeePass e vão acessar esses dados e vão saber esse ticker e vão conseguir saber que você usou o Tornado Cash. E se pegarem antes de você resgatar os fundos, eles podem até roubar o Tornado Cash por meio desse ticker. Mas por que criptografar? Porque online ou fisicamente podem pegar esses dados. Se pegarem criptografado, vai estar criptografado. Eles não vão poder roubar os seus fundos. Né? E se online você for invadido, vai estar criptografado. Ele vai ter que quebrar a criptografia e pode ser que ele não consiga. Então é uma barreira de segurança que você usa contra esse possível ataque que pode suceder. E o ideal é você salvar isso aqui em um HD. Por quê? Com um HD você pode usar a técnica Zero Fill and Random Fill, né? Que é feito no Linux, né? Você tem métodos de apagar dado em SSD e pendrive, não tem como apagar os dados. Isso aí é um metadado que você tem que apagar, porque se pegarem esse dado, conseguirem quebrar a criptografia, vão saber que você usou o Tornado Cash. Então, um método de segurança mais avançado é você aniquilar os metadados para um futuro ataque físico que ocorra, o ataque forense não conseguirá recuperar os dados. Então, você grava em HD, porque em HD dá para você apagar definitivamente e aniquilar o ataque forense de recuperação de dados. Eu não vou explicar aqui como que vai ter playlist no canal ensinando tudo isso, mas vai ficar para bem depois. Se já tiver pronto as playlists, você assiste lá no canal para aprender sobre ataques forenses e aniquilação desses ataques, né, para recuperação de dados. No Linux, basicamente, né, você vai ter lá o HD, você cria uma partição pequenininha, grava o arquivo do banco de dados que tem o ticker do Tornado Cash para você resgatar um Ethereum lá que você colocou lá no pool, depois de 2, 3 dias, etc. E daí você vai você vai usar a técnica Zero Fill and Random Fill nessa partição aqui. Se for o HD inteiro, é só passar no HD inteiro, né? E o código é o quê? Código é esse aí. Todo Linux ele vem com o software DD. E ele vai pegar esses dados zero, né? E vai passar em cima da partição. Então você vai ter que checar
qual é a partição que está os dados e vai copiar, né, esse zero aqui, /dev/zero, em cima dessa partição. Por exemplo, nesse HD aqui, ele é um SSD, né, que eu uso, né, para trabalho só porque ele é mais rápido, mas é uma porcaria para segurança, porque não tem como apagar os dados daqui. Então eu gravaria em um HD, eu gravo em um HD dados sensíveis, depois apago eles lá. Então eu usaria o GNOME Disk, né, que é o software lá do Linux. Você digita disk aqui, vai aparecer o GNOME Disk, né, pra gente ver. E daí aparece a partição, né, ó, a partição dev SDA1 é essa partição. Essa segunda partição é o /dev/SDA2. Então vamos dizer que eu gravei aqui e fosse um HD. Então seria esse dado aqui que eu copiaria aqui para o código. Zero fill e unrandom fill. Eu passo umas 3 vezes. O ideal é você criar uma partição pequenininha para não levar muito tempo. E tem que ser em um HD. Pendrive e SSD não apaga. Você tem que destruir o rastro completamente usando HDs. E SSDs é um perigo, por quê? Porque os dados não apagam nunca, dá para recuperar todos os dados. Então você tem que ter uma coleção de HDs aí só para fazer essas operações de aniquilação de rastros, tá? Beleza, pessoal, então a gente fez a operação do Tornado Cache e a carteira que você criou tem que estar sempre sendo roteada pela rede Tor. Daí você, sempre quando for acessar a carteira, o ideal é usá-la no Tails em uma sessão temporária, entrar nessa carteira roteada pela rede Tor com max spoofing dentro do Tails. Você vai usar as 12 palavras para instalar a MetaMask de novo, vai usar as 12 palavras aqui dentro dessa carteira para acessar a sua carteira, vai colocar uma senha e vai fazer a operação na Uniswap. Você pode ir para a Uniswap fazer a operação lá de DeFi. Você pode fazer um swap aqui direto pela MetaMask ou outra carteira que você esteja usando, né? Roteado pela rede Tor. E seleciona o token que você quer trocar para ficar anônimo. Você pode ficar anônimo com PEP, anônimo com outras meme coins, etc. E outros tokens de governança dentro da rede Ethereum. Tá? O problema do Tornado Cache é essa questão dos logs, dos IPs que ficam nos logs dos nós, que você vai usar do Ethereum, da rede Polygon, etc. Porque você vai ter que se conectar a um nó, a sua carteira vai ter que se conectar a um nó. E não está criptografado pela rede Tor, vão saber que você está se conectando numa blockchain e podem tentar rastrear o nó. Ah, mas não é um nó malicioso. Podem ir na casa da pessoa que roda o nó e analisar, verificar os logs dos nós e ver que o seu IP estava lá e ver com qual carteira está associado. Pelo ISP vão saber esse metadado, que você se conectou a uma blockchain de Ethereum, etc. Daí basta achar o nó para saber o IP que está no log dos nós para identificar qual carteira é sua. E daí vai saber que veio do Tornado Cache, né? Veio do Tornado Cache os fundos que você anonimizou. Então você vai ser desanonimizado por isso. Com o Tor, com esse esquema de segurança, você tem chance de ficar anônimo. Dá para rastrear mesmo assim? Dá. Porque não é Monero. Tornado Cache não é Monero, nem chega aos pés de Monero. Então, um alerta máximo aqui. Nunca compre o SDT, o SDC ou stablecoins usando Tornado Cache. Tem a DAI que é descentralizada, mas a DAI tem colateral em coisas centralizadas, em outras stablecoins centralizadas também. Então, podem tentar congelar ou censurar você ali de alguma maneira, mesmo usando a DAI, que é uma stablecoin supostamente descentralizada, mas não é. Nunca mande seus tokens pós-Tornado Cache para exchanges. Sempre será possível trocá-los com P2P. Então os P2Ps não têm o esquema de rastreamento de tokens sujos ou tokens que passaram pelo Tornado Cache.
a não ser que eles contratem essas ferramentas. Aí você pode trocar seus tokens por outra criptomoeda. Mas você jamais poderá usar os tokens que passaram pelo Tornado Cash nas exchanges, porque eles provavelmente serão bloqueados. Inclusive, você vai ver que o token Torn ele não é mais negociado em grandes exchanges em grandes exchanges. Ele saiu da Coinbase, saiu da Coinbase, saiu da Binance, etc. Tá? E o esquema lá que eu falei para vocês, né? Você anonimizou os seus Ethereums ou os seus tokens da BNB Smart Chain. Faça swap do Ethereum, o BNB, né? O BNB da Binance Smart Chain, roteado pela Redditor, pela memecoin ou token desejado. E de preferência faça tudo pelo Tails de preferência, porque o Tails já faz tudo que você precisa para ter um nível de anonimização pleno. Só o Tor Browser, dentro do Linux, usando o Tor One que eu falei para vocês, usando a técnica de Max Spoofing, usando o Mac Changer, usando o FireJail, que vai ter lá a opção para você mudar o Mac também, e criar uma máquina virtual ali, semi-máquina virtual leve na rede, que vai ter um Mac diferente pelo FireJail, né? Você tem que assistir o vídeo sobre o Tor One para você entender. Mas quem já está no meu canal há um bom tempo já entende a técnica. Tor Browser somente dentro do Linux, usando o Tor One para ter a tática de anonimidade plenamente aplicada. Vai ficar equivalente ao Tails, quase equivalente ao Tails. Usar o Tor Browser no Windows ou Mac, você pode ter problemas, porque você teria que aplicar as técnicas que o Tor One usa para ficar similar ao Tails Linux, que faz todo aquele procedimento de Max Spoofing, de ser amnésico. Todos os dados, todos os metadados de bridge e MAC são aniquilados na RAM. E da MetaMask instalada são aniquilados na RAM. Se você não usar o Tor, vão identificar vocês. Então, é uma alternativa. Vai dificultar o rastreamento. Porém, quem usa o Tornado Cash em muitos países é considerado como criminoso. O próprio dono do Tornado Cash, ele foi preso por isso, por ter criado esse código. Então quem está usando o Tornado Cash, infelizmente, ele pode ser visto como criminoso. Mas usando essa tática que eu estou explicando para vocês, em certos países podem ficar anônimos, mas em outros países, se descobrirem que você usou o Tornado Cash, por exemplo, transferir de um P2P direto para uma carteira X, por exemplo, sua, e daqui transferir pro Tornado Cash, aqui você já delata que está usando o Tornado Cash. O ideal é do P2P você transfere para X, da X você transfere para W, uma outra carteira que você vai criar, vai estar roteado pela rede Tor. E daí você manda aqui para o Tornado depois, e vai sair em outra carteira W2, vamos chamar de W2, que vai estar respaldada pela rede Tor para sempre. E daí se você for para Uniswap ou for fazer swap dentro da própria MetaMask, na rede Ethereum ou qualquer outra rede, você está adquirindo tokens, memecoins anonimamente, se não conseguirem rastrear você mesmo assim, porque mesmo assim é rastreável, mas é muito mais difícil. E quanto mais tempo você demorar para retirar, 3 dias, 5 dias, 10 dias, mais difícil vai ser rastrear vocês. Então vocês podem estar usando essas técnicas, e já foi explicado aqui no tutorial que o objetivo é segurança. 1 milhão de Ethereums não é igual a mesma coisa que 1 milhão no banco. 1 milhão no Ethereum, alguém que te assaltar, te sequestrar, vão pegar de uma vez em segundos e sumir com esse dinheiro. 1 milhão na conta, no máximo que ele pega é 50, 30 mil, foi estabelecido lá que pode ser transferido por dia, e no caixa eletrônico no máximo 5 mil reais, que foi estabelecido que geralmente é esse valor. Então vamos ficar atentos a essa ideia de que
só criminoso quer ser anônimo, não. Uma questão de segurança. Criptomoedas não é igual ao banco. Agora, mesmo com todas essas táticas, o Ethereum, Binance Smart Chain são blockchains abertas, então não é 100% efetivo. E para ter anonimidade máxima no Ethereum, etc., e nessas blockchains que são blockchain abertas, tem que usar técnicas mais avançadas de comunicação, navegação, etc., para realmente ficar anônimo. E os tokens Ethereum, depois de ter passado pelo Tornado Cash, eles vão ficar manchados, porque passou pelo Tornado Cash, as exchanges já consideram como tokens sujos. Aí você teria que fazer... Tem aquele esquema de passar para X, para Y, para Z, para depois trocar. Mas existe uma tática mais avançada, ainda mais complexa, para limpar esse Ethereum do Tornado Cash e obter Ethereums realmente limpos de exchanges ou de P2Ps, que está tudo limpinho ali certinho, não tem passagem pelo Tornado Cash, nada. Tem como fazer isso, mas é bem mais complexo. E essas técnicas, aqui no meu site você tem a privacidade online para você acessar ali os tutoriais de cibersegurança, mas tem esse curso aqui de ultra anonimidade online para navegação e comunicação e também com criptomoedas. E aqui tem as técnicas mais avançadas que são privadas, você pode estar aprendendo. Mas só isso do Tornado Cash que eu estou falando para você já vai te dar uma vantagem absurda. O ideal é usar os seus Ethereums, TEPs que estão anônimas pelo Tornado Cash somente com P2Ps. Né? Mas se você quer ir para a exchange, se você conseguir um grande valor e aumentar seu patrimônio em 10 anos, daí tem como retirar o rastro do Tornado Cash do Ethereum para ser um Ethereum que não passou pelo Tornado Cash, mas tem um método todo complexo para ser feito. Né? E daí é um curso, aí tá com 17 horas, vai aumentar também o tamanho, a carga horária dele, está em desenvolvimento, pesquisas avançadas estão sendo feitas, né, para melhorar esse curso aqui. Então você pode estar fazendo, ele tende a ser um preço acessível a todos. Então você pode estar vendo, no final do vídeo você vai ver mais informações sobre ele. Vivemos em um mundo onde nossos dados estão constantemente em risco. Vazamentos de informações, ataques cibernéticos e a vigilância incessante são uma ameaça real em um cenário onde o invisível é inatacável. A anonimidade online nunca foi tão crucial. Você já imaginou como seria navegar na internet e negociar criptomoedas sem deixar rastros? Apresentamos o curso definitivo para seu anonimato total em exchanges e na navegação online. Aprenda táticas de guerra avançadas de anonimidade usando a rede Tor. Descubra como aniquilar rastros físicos na sua máquina e esconder suas atividades online, tornando sua presença na web praticamente invisível. A vulnerabilidade pouco conhecida do rastro deixado pelo aplicativo D2FA, usado em exchanges, e-mails e outros sites. Aprenda a criar e-mails e contas anônimas em exchanges, onde o rastro inevitável do 2FA será eliminado com a amnésia do Tails Linux OS, protegendo você contra qualquer ataque físico usando nossas táticas cibernéticas antiforenses novas. Descubra o algoritmo de anonimidade que permite que você permaneça anônimo após comprar criptomoedas, mesmo se for identificado durante o processo. Aprenda a contornar o registro em exchange sem KYC usando a técnica Bait IP Ghost. Esta estratégia inovadora permite que você se mantenha protegido pelo Tor, mesmo que a exchange não o permita diretamente. Crie perfis fantasmas em redes sociais centralizadas e mantenha sua identidade protegida pela rede Tor, mesmo quando a rede Tor é censurada.
Não espere até que seja tarde demais. Proteja sua privacidade e segurança online agora mesmo. Inscreva-se no nosso curso e torne-se invisível para garantir sua segurança digital. Clique no link abaixo na descrição do vídeo e dê o primeiro passo para o anonimato.